No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta Armando Freitas Filho. Armando Freitas Filho nasceu no Rio de Janeiro, trabalhou no Ministério da Educação, atuando como pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Instituto Nacional do Livro, na Biblioteca Nacional e como assessor do poeta e crítico de arte Ferreira Goulart, na Funarte. Dentre seus trabalhos, destacamos Fio Terra, 3x4, De Cor, Cabeça de Homem e Números Anônimos. Tudo bem com você, Armando? Tudo bem. Antes de mais nada, é necessário dizer que é uma grande honra tê-lo aqui conosco para conversar sobre o seu trabalho poético extraordinário. Ah, tá bom, obrigado. Armando, você estreia em Livro com Palavra em 1963. É. De lá para cá, você produz uma obra bastante significativa. Gostaria que você situasse para nós esse início e essa evolução. Eu comecei a escrever mais ou menos para livro a partir de 1960. Eu fui escrevendo, juntando aqueles poemas e era sempre assim um trabalho errático, não era nada, vamos dizer, programado, visando, vamos dizer, o livro. Mas chegou a um ponto assim, 2 anos depois, em 1962, eu vi que eu tinha um conjunto de textos ali que poderia, vamos dizer, assim, juntando eles bem, vamos dizer, dá um livro. E assim nasceu o livro Palavra, que veio à luz em 1963. Deixa eu mostrar a capa dele. É um livro, foi meu livro de estreia, né? Aí, com esse compromisso, né, vamos dizer, a partir de 1963, mais ou menos de 3 em 3 anos, é o meu fluxo de trabalho, de produção, né? Eu dou à luz a um livro mais ou menos de 3 em 3 anos. Quer dizer, então, ao todo, são 12 livros, né? São 12 livros até hoje. O último livro é exatamente recentemente lançado é Fio Terra, não é? Então quer dizer, o meu percurso é esse, é um livro puxando outro livro, porque eu sou muito mais um reescritor do que um escritor. O poema, para mim, nunca é exatamente um poema, é um problema que tem que ser desenvolvido em várias etapas, vamos dizer assim. Então, é comum encontrar nesses 12 livros, nesse percurso de 12 livros que compreende 37 anos de poesia édita, né? É comum encontrar idas e vindas, retomadas de temas, não é? Aprofundamento de temas. Espero sempre que é aprofundamento, não espero nunca. A gente sempre tem que esperar pela coisa boa, né? Então eu vou reescrevendo, parece que eu estou sempre correndo no mesmo assim, lugar, compreende? Nunca há exatamente eu nunca sinto que eu estou indo muito para frente, compreende? Parece que eu estou sempre naquele lugar de sempre, só que eu escrevo não com impulso catártico, não é? Eu não escrevo para livrar-me daquilo. Eu escrevo para agregar aquilo. Então, ao agregar aquilo a mim, eu vou ficando mais forte. Espero que não mais gordo. Nada contra os gordos, mas tudo contra a gordura inútil, não é? Então, eu quero dizer que as coisas vão sendo, vamos dizer, assim, agregadas, vão fazendo parte de mim, não é?
Então, por isso esse percurso de idas e vindas, que é zigue-zague, que volto. Eu disse há pouco tempo, não sei bem onde, que o lugar que eu escrevo, do lugar que eu escrevo, é o lugar onde venta muito. Porque eu escrevo no vento, compreendo? Eu escrevo no vento, cercado assim daquela ventania toda, compreendo? Daqueles papéis, escrevo em qualquer parte. Eu não escrevo sentado, compreende assim? Eu não sou uma pessoa de escrever sentado, de dizer assim, bom, é hora agora de escrever. Pego um papelzinho, a canetinha e vou sentar na cadeirinha ou na mesinha para escrever. Então eu não posso deixar de te perguntar, evidentemente, né? Quer dizer, essa questão do seu trabalho entre a inspiração e o trabalho propriamente dito. A inspiração é o próprio trabalho, compreende? Eu trabalho, só sei trabalhar inspirado. E inspiração, como Stravinsky disse, é transpiração também, não é? Então eu pego uma folha de assim, jornal, uma folha de papel, geralmente jornal. Adoro jornal, as beiradas de jornal, assim, porque leio muito o jornal, então eu vou escrevendo em volta. Exatamente isso que eu faço. E depois rasgo aquelas tiras, compreende tudo. E aí sim, eu vou colando aquilo, mas eu vou colando aquilo muito assim aleatoriamente. Também sou um escritor que incorporo muito à minha escrita aquilo que eu ouço, quer dizer, a fala do dia a dia é muito incorporada ao seu trabalho. É muito incorporada, quer dizer, eu junto, vamos dizer, uma linguagem a minha linguagem é uma linguagem simples, afinal de contas, não é uma linguagem preciosa, não é? É uma linguagem simples, mas que incorpora. Até porque é uma linguagem simples, ela se dá bem em incorporar a fala de todo dia. Não é? Certas formas de falar, que eu lido muito com... Não é, porque, veja bem, na literatura, o único personagem real que existe é a linguagem. A linguagem. O único. É o que importa. É o que importa. Seja em prosa, seja em verso. É a linguagem que importa. E não o... Seja em cena. E não o que a linguagem diz, mas como ela diz. Exato. Então, esse como ela diz, eu acho básico, porque de vez em quando a gente está passando assim, um cara fala uma coisa de uma maneira interessante, compreende? E eu vivo colando. Eu sou um poeta que cola. Eu ouço aquilo, incorporo, compreende? Principalmente essas coisas faladas, compreende? Armando, eu vou te pedir desculpas para interromper, mas no próximo bloco nós voltamos nesse ponto da sua relação com o cotidiano, da sua poesia com o cotidiano. Armando, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o professor e poeta Mário Rosa. Vamos vê-lo? Vamos. Acompanho a poesia do Armando já há alguns anos. E antes mesmo de fazer amizade com ele, já vinha lendo toda a sua poesia. E eu acho que a poesia do Armando é uma poesia que nos causa espanto. É uma poesia daquelas que nos golpeia numa primeira leitura e nos acaba tirando o sono. Então é uma poesia comovente, mas é um comovente muito bem trabalhado. É uma linguagem apurada. Não é um poeta, vamos dizer, de um romantismo, só por causa dessa comoção que ele nos passa. E é uma poesia também muito à flor da pele, para usar de uma das plaquetes dos anos 70 dele. E é uma poesia também, se não é tátil, é quase, de tanto corporal que ela se faz. Armando, eu vou aproveitar uma expressão utilizada pelo Mário Rosa, que é essa questão do golpe à primeira leitura que o seu trabalho proporciona ao leitor. Eu sinto sempre ao ler o seu trabalho que parece que você pratica aquilo que o Edgar Allan Poe falava do conto. O primeiro verso seu é sempre um verso absolutamente de impacto, né? Eu tenho consciência disso pelo que vocês me falam. Quer dizer,
Eu não, vamos dizer, planejo isso. Eu dificilmente eu sei exatamente o que vai causar impacto. Isso eu falo sinceramente, compreende? É que talvez eu trabalhe, eu vou querer, vamos dizer, explicar isso, até porque isso me causa espanto, porque algumas pessoas me falam disso, não apenas o Mário, não apenas você, mas algumas pessoas falam dos versos primeiros que causam esse espanto, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que isso faz parte de uma certa maneira minha de compor, vamos dizer, de escrever, que não é ligada a nada de... Embora tenha muita imagem, eu vou falar paradoxalmente agora, veja bem, embora eu ache que a minha poesia encadeie uma sucessão muito grande de imagens, até engavete muitas imagens, uma nas outras, elas são imagens mais faladas. Eu as encaro como imagens por escrito, compreende assim? Quer dizer, é a explicação que eu dou, que é uma explicação estranha. Eu estou mais para o rádio do que para o cinema, ou mesmo para a televisão. Quer dizer, é como se eu acoplasse várias frases, compreende assim, aumentando a velocidade delas, compreende? É nisso que eu penso agora, ou penso quando me falam, aquilo bateu, não sei o quê. Então, quer dizer, eu ouço muito rádio. E eu sempre evito televisão, estou vindo aqui, vamos arrastado, né, e tal, mas vim. E o fato... Para o nosso prazer. Obrigado. Mas o fato é que... E por quê? Agora, eu vejo que a dificuldade que eu tenho de falar disso é a dificuldade que eu tenho de escrever. É a mesma dificuldade. Quer dizer, eu penso que eu, vamos dizer, escrevo mais facilmente, porque, escute bem, há homens mais por escrito e há homens mais falados, né? Claro. Agora, eu acho sempre que eu sou mais por escrito. Não, eu não sou nem por escrito, nem falado. Eu sou um misto disto, né? Compreende que eu não tenho habilidade nenhuma no sentido assim, eu não sou virtuoso em nenhum desses canais. Quer dizer, eu vou mais encaixando as coisas um pouco à força e com velocidade. Okay. E com velocidade. E não me furtando de ser rude ou rústico, às vezes, ao juntar essas coisas, compreende? Esses sintagmas, essas frases, essas linhas. E veja bem, linhas. Um poema é composto de, vamos dizer, em média, um poema lírico é composto de vamos dizer, 15, 16, 17 linhas. Se você tem a felicidade de ter 2 versos aí, já é uma taxa ótima, porque esses 2 versos já unem tudo, compreende? Seguram tudo. Compreende? Então atinge o efeito necessário. Exatamente. Agora, Armando, você falou na sua opção por uma linguagem simples e você usou a expressão de que gosta de eliminar a gordura inútil. No seu poema Água, você escreve exatamente o seguinte: escrever é cortar, mas somente quando se está perto da perícia, de quem faz com que a mão seja o punho da lâmina que o sol alimenta e talho a talho, sem erro, se enterra, sai, tira, célere. A cor verde escuro da pele da casca, do coco, até que a carne alvejada, com tanta precisão se deixe ver. Clara rente à superfície, sangrada, não ferida, a não ser pela delicadeza, aberta ao cerne, onde se sacia a sede. Quer dizer, isso é um metapoema, um poema sobre o poema, de certa forma. Exatamente. É um metapoema e a primeira frase, escrever é cortar, que está entre aspas aí. Sim. Quem me disse isso foi Carlos Drummond de Andrade. Ele me disse isso assim, um dia, naquela maneira rápida e concisa dele, ele disse: Armando, escrever é cortar. Compreende? Então, eu vendo no Rio de Janeiro, tem muito, como aqui eu acredito em Minas também, no Rio se vende muito coco, né?
aquele coco verde, né? E aquela perícia daqueles caras que cortam o coco ali e abrem o coco ali rápido e com a mão tão perto ali daquela faca afiadíssima, um risco enorme, compreende aquela coisa toda assim. E eu acho que escrever é isso, não é? É você estar sempre perto de errar, não é? E até falei ontem a um jornal mineiro citando Kafka que ao jornal o Tempo, né, ao nosso Regis, que me entrevistou, e eu disse para ele que uma expressão de Kafka que é mais ou menos bate com isso daí, com esse escrever é cortar, que escrever é assaltar a fronteira, compreende? É onde você vai até ali. E a fronteira é o horizonte. E então, quando você anda, o horizonte anda também. De maneira que você está sempre naquela utopia de querer alcançar aquela linha, de escrever naquela linha lá. Mas você nunca consegue escrever naquela linha lá, porque por mais que você estique o braço, a cada braço esticado, ele foge. Então, escrever é isso, é essa utopia, é lidar com essas... Sempre nesse limite. É, exatamente. É procurar isso, né? Agora, Armando, você citou o Drummond, eu não posso deixar de lançar essa interrogação. Você tem poemas dedicados, epigraficamente até, você utiliza a obra de João Cabral de Melo Neto. Sem dúvida. Você é um interlocutor tanto de Drummond, quanto de João Cabral, quanto de Ferreira Goulart. Sem dúvida. E você fala escrever é cortar, quer dizer, Drummond nos lembra, o Cabral também é esse poeta do eliminar a gordura inútil. Exatamente. Eu não quero, evidentemente, te pedir para estabelecer uma relação de influência sobre o seu trabalho. Sim. Mas eu gostaria de falar como que essa interlocução com esses poetas afeta o seu trabalho. Afeta muito, afeta diariamente, é a minha doença. Eu não me curo delas e não quero curar. Que é uma ótima doença. É uma ótima doença. Agora é uma doença que você, ao mesmo tempo, sabendo que ela é incurável, você tem que tomar remédios para ela, porque senão ela te mata. Te mata, claro. E ela te mata. Você tendo como interlocutor Drummond, Bandeira, Cabral, Goulart e outros, meu Deus do céu, se você não ficar forte, ter anticorpos para enfrentar esses grandes autores, você sucumbe, ou você os copia. Quer dizer, fica à sombra... A sombra deles, é melhor ficar, não à sombra deles, minúsculo que seja, mas sendo minúsculo, botando a língua para eles. Compreende? Porque senão você não faz nada. Claro. Armando, no próximo bloco nós voltamos para falar sobre essa questão dos seus diálogos com poetas da literatura brasileira. Armando, nós falamos agora do seu diálogo com poetas como Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto, né? Mas eu vou recuar um pouco no tempo da sua estreia até, que é a questão da poesia praxis. A poesia praxis foi, naquela época, uma opção possível, porque era o único movimento de vanguarda que não tinha, vamos dizer, por decreto, abolido o verso, a linha, a frase. Portanto, então, como a minha poesia nunca quis fazer palavrinhas, joguinhos de palavras, e nunca se interessou por esse expediente, era, vamos dizer, a opção assim, normal. Agora, a questão das vanguardas, como é que ela fica para você? Olha, eu acho que foram importantíssimas, desde que vistas naquele momento que foram instauradas. Vanguarda, hoje, é a poesia que consegue incorporar pluralmente, de uma maneira plural, as conquistas todas do modernismo até hoje. Quer dizer, a literatura melhor que se faz é a literatura que é feita com essa história, compreende? Alimentada por essa história.
não é? Quer dizer, não há mais ordens unidas estéticas, compreende? Claro. Não há mais, não Não pode haver mais, né? não pode haver mais. Inclusive, a escrita tem que ser mestiça, entende bem? Tem que ser mestiça mesmo, não pode ser nada de coisas puras, rigor, essas palavras que uso, rigor. Isso não é para poeta. O poeta é um impuro, naturalmente impuro. Impuro. É. Agora, Armando, você tratou da questão contemporânea, então eu sinto a necessidade de te questionar. Quer dizer, recentemente você foi listado como um dos 6 maiores nomes vivos da poesia brasileira no Caderno Mais da Folha de São Paulo. Como é que você faz uma avaliação da poesia contemporânea brasileira hoje? Pois é, eu estava querendo dizer o seguinte, porque ao lado das influências dos mestres, que a gente falou antes, eu quero dizer que eu sofro muito influência dos novos. Porque eu não sou um poeta, não é, que vivo só lidando com os meus pósteros, não é? Chama-se assim? Não, pósteros não. Não, é exatamente o contrário, né? Não é? Eu lido também com minha contemporaneidade e ela me ensina muito, compreende? Porque eu sou curioso e tenho acesso a vários livros de pessoas que me mostram, escritores jovens de 30 anos, até menos, não é, que me mostram livros originais, nem livros são, não é, ainda. Então eu lido sim com os meus pósteros, compreende? Porque é uma maneira de você aprender o que poderá ser a posteridade, compreende? De maneira que eu acho que isso é importante. Agora, não gostaria de... Aí diz, mas quem são? Porque aí eu digo 5, falta 6. Eu digo 7, falta 8. Aí não dá, né? Claro, não. Aí eu saio daqui e me mato ali na esquina. Né? Nós vamos te perdoar. Agora, Armando, você não intervém apenas com livro, você intervém com outros formatos para a poesia. Por exemplo, né, o trabalho Loveless, né, é um tabloide em que você trabalha sobre a Vênus de Milo. Sobre a Vênus de Milo. Eu gostaria que você falasse para nós dessas outras intervenções suas. Vamos mostrar aqui o... Posso falar enquanto você mostra? Pode. Eu sou muito ligado a artes plásticas, né? Porque a capa dos meus livros... Dos 12 livros que eu tenho, pelo menos 6 ou 7, metade deles foi feita pelo Rubens Gershman. São capas do Rubens Gershman. Outra de cor presente, que é um livro que não está aqui, eu acho, é a capa do Cildo Meirelles. Enfim, eu estou sempre ligado e colaboro com livros que o Rubens Gershman faz, etc. De maneira que eu estou sempre ligado às artes plásticas. E isso ligado por quê? Porque a minha turma de moço, né? A minha roda, não é, de assim, amigos, incluía muitos artistas plásticos, muitos músicos e artistas plásticos. Havia uma interdisciplinaridade muito grande ali. Então era bom isso, não é, essa troca de assim, informação, né? Do artista plástico para o escritor e vice-versa, né? Ok, você falou do seu diálogo com as artes plásticas. Eu vou te pedir agora uma referência também, uma análise da sua relação com o discurso crítico. Sua poesia é uma poesia crítica também. Crítica, né? Procura ser. Bom, eu acho que a crítica é preciso que a gente provoque sempre, ou tente provocar sempre a crítica, para trazer a crítica para a análise do que está se passando agora, hoje. E para que não deixe que os críticos engordem em paz, falando sobre os clássicos, compreende? É preciso que eles suem um pouco, não é? Para falar sobre o que está acontecendo. Nesse sentido,
o exemplo maior, e não só para isso, mas para qualquer outra coisa que se diga respeito à arte da literatura, é Antônio Cândido. Antônio Cândido é uma lição de vida. É uma instituição. É uma instituição. Eu brinco, eu não fiz universidade, eu fiz Antônio Cândido, compreende? Porque a obra dele, que eu leio até hoje, de ponta a ponta, desde 1957, desde que eu conheci esse fenômeno, é um milagre. Sim. É um milagre. Antônio Cândido é um milagre, compreende? Como Drummond é um milagre, como Graciliano Ramos é um milagre, como Clarice é um milagre, Antônio Cândido também é, compreende? De maneira que eu acho que ele deu uma lição muito boa, porque ele falou de Rosa, de João Cabral, de Clarice, quando eles não eram Clarice, não eram João Cabral, não eram Guimarães Rosa. Quer dizer, ele sacou, ele foi a esses autores que eram da idade deles e alguns mais jovens até. Compreende? De maneira que eu acho que é importante, eu acho que a crítica é necessária, inclusive eu vou dizer assim, inclusive a crítica de má fé. Compreende? Inclusive a de má fé. É bom que você seja, às vezes, não sempre, né? Porque também não vou querer, não tenho uma vocação para martírio assim, ou para mártir assim. Mas é bom você ser chuçado injustamente, porque aí você se arma contra aquele crítico, você cria têmpera, compreende? Essa provocação, essa provocação ela é criadora, né? E você cria têmpera, compreende? Quer dizer, você não pode ter medo disto, compreende? Quer dizer, você cria têmpera para olhar esse crítico que te chuçou injustamente no olho e aprender com ele a tirar esse chuço e, se possível, voltar esse chuço para ele. Ok, Armando, felizmente nosso tempo termina aqui, mas eu espero que a gente tenha conseguido minimamente fazer um convite à sua obra extraordinária. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. E aí fiquei mudo. Ok, tá bom. Recebemos obrigado. da produção do programa Vereda Literária as publicações Vozes do Psil Poético, diversos autores, da editora Plurartes, Cultura e Arte, e Cárcere de Poemas, de Roberto Leal Correia, da editora Omnira. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho poético de Armando Freitas Filho. Oração. Esse Deus indiferente que assiste o açude e o maremoto se tece, dessas águas salgadas e doces, misturando os movimentos, largo, presto, de improviso. A diferença é Deus, que acompanha e guarda a arrebentação, a bênção, em nichos separados, encarando a dor com bálsamo, no equilíbrio das lágrimas. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.